Nessa segunda aula nós vamos trabalhar com formas básicas e aprender a formatá-las da maneira certa no Illustrator. Para começar, nós vamos trabalhar com esse grupo de ferramentas geométricas que são bem comuns e eu vou soltar eles aqui. Eu posso simplesmente escolher uma ferramenta qualquer ou clicar e arrastar e soltar o mouse aqui, ó, no Tear Off. Eu tenho essas ferramentas com uma pequena paletinha, um menuzinho. Esse menu eu posso fechar, não tem problema nenhum, ele continua aqui suspenso. Então eu vou deixar ele solto aqui para a gente visualizar qual ferramenta a gente está trabalhando. Tá? Para começar a fazer um retângulo, isso é bem simples, como em qualquer outro programa que você já tenha trabalhado. Você clica e arrasta, simplesmente está feito o retângulo aqui. Com essa seta de seleção de objetos, a seta preta, a branca, ela faz seleção de pontos de ancoragem de nós, tá? E a preta faz a seleção de objetos. Com ela eu posso movimentar e fazer algumas alterações básicas, como aumentar, diminuir, rotacionar. E também posso selecionar e deletar, apagar a imagem. Só para lembrar, eu vou esconder aqui a Artboard, que a gente fez na aula passada, menu View, Hide Artboard, a página está oculta, eu vou trabalhar sem ela no momento, pois não tenho a intenção de imprimir até então. Bom, para fazer um retângulo, se eu segurar o Shift, eu travo a sua proporção. Tá? Na Adobe, o Shift ele é responsável por travar a proporção. Se eu segurar o Alt, eu travo o centro. Tá? Então eu crio um objeto a partir do seu centro. E o Shift e Alt a partir do centro com proporção. Segurando o Shift e Alt em conjunto, eu faço um objeto com proporção. Uma forma interessante que o Illustrator tem de criar objetos é você simplesmente dar um clique na tela e ele já te pergunta o que você quer fazer. Por exemplo, se eu estivesse fazendo um cartão de visita, colocaria 9 por 5 centímetros e tem um cartão de visita aqui pronto para começar a trabalhar. Tá? Se eu quiser fazer pequenas edições, aqui eu tenho algumas opções para escolher cores de preenchimento, tá? Algumas cores sólidas aqui, alguns preenchimentos gradiente pré-prontos, tá? E também preenchimentos do tipo padrão, pattern. Só que notem que essa paletinha aqui, essas cores que vocês estão vendo bem limitadas, são as mesmas que você encontra aqui na paleta Swatches, tá? Então olha lá, as mesmas que estão aqui são as mesmas que estão aqui. Depois a gente vai estudar a paleta Swatches à parte. Ela não é uma paleta de cores prontas para você trabalhar, e sim para você criar, tá? Mas aproveitando que tem Swatches, eu posso escolher uma cor de preenchimento, vamos colocar um vermelho, uma cor de contorno, por exemplo, um azul, e aqui eu posso configurar espessuras para esse contorno. Vamos ver que é bem simples você configurar essas opções básicas aqui com a paleta Control, tá? Também tem opacidade aqui, ó. Então já posso deixar esse objeto transparente. Ah, será que fica transparente mesmo? Vamos fazer uma elipse aqui por cima. Ó, lá, fiz uma elipse. Vou baixar aqui a opacidade, ó. Então aqui o objeto já fica transparente, né? É bem simples aqui, essas opções básicas já ajudam bastante. Antes da gente se aprofundar mais na formatação, vamos estudar essas outras ferramentas de formas geométricas básicas. Você tem aqui a Rounded Rectangle Tool, que é o retângulo de cantos arredondados, tá? Só que no Illustrator, para você poder arredondar os retângulos, você vai usar as setas de navegação do teclado. Seta para cima e seta para baixo, tá? Veja como funciona, vou explicar bem passo a passo. Primeiro você clica e arrasta o mouse. Seta para cima, sem soltar o mouse, vai arredondar mais. Seta para baixo, vai arredondar menos. Somente quando você estiver satisfeito, você solta o mouse e aí sim você tem um retângulo de cantos arredondados. Tá? Antes que surjam algumas perguntas tipo Corel para vocês, já vou explicar aqui. Não dá para fazer no Illustrator, por enquanto, nessa aula, apenas um canto arredondado como dá para fazer no Corel. Tá?
Então essa ferramenta aqui ela é bem limitada, ela só vai fazer os 4 cantos arredondados ao mesmo tempo. Se você quiser fazer um canto mais arredondado ou menos arredondado depois de criar o objeto, também não tem como voltar atrás, tá? Então isso aqui fica para sempre desse jeito. Tem como você fazer essas opções via efeito, mas agora não é aula de efeito. Então, por enquanto, a gente só consegue fazer um retângulo com os 4 cantos arredondados com a mesma medida para os 4, tá? Da mesma forma que a outra ferramenta, o retângulo, se você clicar na tela, você pode digitar largura, altura e o quanto de arredondamento você quer. E aí você tem um novo objeto pronto para você. A elipse é a mesma coisa, tá? O Shift e o Alt continuam presentes, ok? E se você clicar na tela, ele também te dá uma caixinha com largura e altura. Você tem o polígono, da mesma maneira que o retângulo de cantos arredondados, as setas fazem você escolher cantos, tá? Quantos cantos você quer, quantas pontas você quer no seu polígono, seta para cima, seta para baixo, tá? Se você segurar o Shift, você trava a proporção, a proporção já é travada. No caso do polígono, você trava a rotação, então ele não fica livre de rotação. O Shift ele trava. Se você clicar na tela, ele te pergunta o raio e quantos lados você vai querer nesse polígono. A estrela, mesma coisa. Você clica e arrasta setas para cima, setas para baixo. Vão fazer as pontas da estrela, tá? Com o diferencial, o Alt, ele vai modificar o comportamento aqui da estrela, ó, tá? Então é bem interessante. E o Ctrl, ele vai fazer as pontas ficarem maiores ou menores. Então o Alt e o Ctrl aqui tem essa particularidade, tá? Se você segurar o Shift, ele trava também a rotação. Ó, clicando na tela, você também tem as opções de raio e quantos pontos você quer. E por último, você tem a Flare Tool, tá? Ela faz tipo aqueles... quando você fotografa em dia de sol, que pega aquele brilho do sol, é o que a Flare faz. Tá? Então você clica e arrasta uma vez, clica e arrasta uma segunda vez, e aí você consegue criar esse efeito de brilho que é transparente. É um efeito bem interessante, mas eu acho um pouco batido assim de você usar. Tá na cara quando você usa isso, já usou essa ferramenta do Illustrator. Se você tiver paciência, você pode configurar manualmente cada um desses raios dando um clique na tela. Então, te dá opções para você configurar o tamanho, opacidade, a distância dos raios, quantos anéis você vai ter aqui compondo cada um desses efeitos. Então é bastante coisa para você explorar aí, mas uma ferramenta batida, tá? Que não tem muita coisa nova para você fazer, fica bem óbvio que você usou essa ferramenta do Illustrator, ok? Dessa forma acabamos nossa segunda aula e aprendemos a criar objetos básicos geométricos no Illustrator.